Nesse momento de uma reflexão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 31. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo de número 31. Nós vamos ler do versículo 31 ao versículo 34. Jeremias, capítulo 31, de 31 até 34. Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pastor Edson já leu aqui o texto de Hebreus, que é uma sequência. O profeta, aliás, o escritor dos Hebreus está olhando para esse texto de Jeremias e fazendo aquele comentário que o pastor Edson acabou de ler. É sempre bom frisar, a Bíblia não está em ordem cronológica. Então aqui nós estamos no profeta Jeremias, antes do exílio da Babilônia. Eles estavam já na terra de Israel. Por que só Judá e a tribo, as duas tribos que ele menciona aqui, Israel, da casa de Israel com a casa de Judá? Porque as 10 tribos do norte já não estavam mais. Os assírios já haviam invadido. Deixa eu voltar um pouquinho mais agora de história. Depois que Roboão dividiu Israel, você sabe disso, formaram a tribo do norte, 10 tribos, e as tribos do sul, 2 tribos. Então, as tribos do norte, Israel, foram dispersos pelos assírios. Eles invadiram e tomaram as 10 tribos do norte. E fizeram aquela miscigenação. Uma parte do povo ficou, outra parte foram levados para a Síria, e houve essa mistura. Daí surgiu aquilo que nós conhecemos no Novo Testamento dos samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, porque devido a essa miscigenação, esses fatos, perderam aquela linhagem histórica que havia sido proclamado. Então agora nós estamos somente com as 2 tribos do sul. Então o profeta está profetizando para essas 2 tribos do sul, no qual ele disse, virão dias difíceis. O que seriam esses dias difíceis? Seriam os babilônicos, que iriam invadir as 2 tribos do sul e levar o povo para o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico durou 70 anos. E eles então lá viveram na Babilônia 70 anos. Posteriormente, com a chegada de Ciro, rei persa, ele deu a autoridade e permitiu que o povo voltasse para Jerusalém, 70 anos depois. Você então pode ver a história de Esdras e Neemias, que é a sequência desse capítulo aqui do livro de Jeremias. Mas Jeremias está profetizando algo aqui. Ele está falando algo que iria acontecer 500 anos depois, não 70. 500 anos depois.
que o livro de Hebreus já explicou tudo isso, que é a chegada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 500 anos antes, Jeremias faz a profecia de que Cristo iria vir. Iria começar uma nova aliança, uma nova etapa dentro da história do povo de Deus na face da terra. Nesta manhã de domingo, diante desse cenário histórico, eu gostaria de falar sobre esse tema que está projetado pelo nosso querido Lucas, a nova aliança. Uma nova aliança. Uma nova aliança com Deus. E nada melhor do que pensar de que estamos começando um novo ano e precisamos, sim, renovar essa nova aliança que temos em Cristo Jesus. Essa nova aliança que Cristo veio nos conceder e dizer: Senhor, eu quero nesse ano renovar essa nova aliança. Eu quero adentrar cada vez mais na intimidade com o Senhor e estar assim na sua presença. Talvez em 2026 ou 2025 você tenha tido algumas coisas que não agradou tanto a você, também não agradou a Deus. Então, nesse novo começo, eu queria desafiá-lo a pensar como eu posso crescer espiritualmente durante esse novo ano que está iniciando. Como eu posso caminhar cada vez melhor nessa nova aliança com Deus. Então eu queria falar essa nova aliança em 3 aspectos. Primeiro está no versículo 31. Aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vem dias do cativeiro, como eu já falei, no qual eles iriam passar. Os profetas sempre alertaram o povo de Israel de que eles estavam longe do caminho de Deus. Se você pegar o livro de Reis, você vai ver ali algo muito interessante e triste. O povo de Israel, havia um profeta que falava e ele então voltava para Deus. E assim passava um rei. O novo rei, diz a Bíblia, fez o que era mal perante o Senhor. Se afastavam de Deus. Aí vinha um novo profeta, falava, e eles então voltavam para Deus. Era um zigue-zague, não havia uma estabilidade. Pelo contrário, muitas coisas desagradáveis você vai ver lá no livro de Reis, de Crônicas, de coisas absurdas que o povo de Israel, orientado por Deus, estavam cometendo, ao ponto de sacrificar crianças para outros deuses, a ponto de esquecerem das alianças com Deus. E assim você tem tudo isso lá no livro de Reis, no qual aprendemos. Porque essa aliança que Deus fez, a primeira aliança, era uma aliança baseada nas obras. Era uma aliança num pacto com os homens. Era uma aliança, como diz o texto lá de Hebreus, falha. Porque nós, seres humanos, somos falhos. Mas ele disse, há uma nova aliança que vai começar daqui a 500 anos, que é uma aliança da graça. Não é mais uma aliança entre Deus e os homens, mas é uma nova aliança entre Deus e Jesus Cristo em favor de nossas vidas. É a aliança da graça, no qual não foi necessário um sacrifício humano, mas foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em favor de minha vida e de sua vida. E Ele pagou os nossos pecados na cruz, e é a aliança da graça, na qual eu e você somos convidados a participar e a atuar nisso, e a caminhar dentro dessa vivência com Deus. Eu queria mostrar a você dessa aliança, primeiro da aliança das obras,
Abra sua Bíblia para nós passearmos um pouco no Velho Testamento, em dois momentos, no livro de Gênesis, capítulo número 9. Gênesis, capítulo número 9, versículo de número 13. Todo mundo já abrindo ali já vai entender que foi um fato que aconteceu com o dilúvio. Noé salvaram-se 8 pessoas, Noé e seus filhos e as esposas. Então Deus fez uma aliança ali. Capítulo 9, versículo 13. Porém, nas nuvens, no meu arco, como um sinal da aliança entre mim e a terra. É a primeira vez que aparece essa expressão da aliança. Deus fazendo uma aliança com os homens. E esse era um sinal, o arco-íris é o sinal da aliança de Deus com Noé, de que jamais iria destruir a terra com água. E desafiando a Noé e a sua família a viverem dessa aliança com Deus. Viverem dessa aliança com Deus. E é interessante dessa aliança, como ela é limitada, que passaram alguns dias, capítulo 9, Noé pronuncia uma bênção e uma maldição dentro da própria família. Houve uma divergência entre eles e aconteceu isso no capítulo 19, mesmo depois daquele episódio tão marcante que foi o dilúvio. Agora, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. É o segundo momento que aparece essa palavra aliança. Gênesis, capítulo de número 16. Aliás, 17, capítulo 17, versículo 10. Gênesis, capítulo 17, versículo número 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis a carne do vosso prepúcio, para isso ser um sinal de aliança entre mim e vós. É a segunda vez que aparece essa expressão aliança. Bem limitada. No Velho Testamento, diante da cultura judaica, a valorização do homem em relação à mulher também é um fato que Cristo mudou isso. No Velho Testamento se contava quantos homens lá estão, e não contavam as mulheres nem as crianças. Essa era uma visão judaica difícil de entender. Eu estava conversando com uma menina, a neta de Lúcia, a Júlia. Ela disse: Romualdo, eu tenho até medo de ler o Velho Testamento. Eu falei: mas por que você tem medo de ler o Velho Testamento? Porque o Velho Testamento tem coisas assim muito difíceis. Aí eu disse para ela: não precisa ter medo do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele é um livro que mostra o nosso passado, até chegar em Cristo Jesus. É claro que eu vou ler o Velho Testamento com a visão não do século 21, mas com a visão de alguém que viveu naquela época, o contexto daquela época, para que eu possa entender o Velho Testamento, porque o Velho Testamento tem uma mensagem: Jesus virá. Essa é a palavra central do Velho Testamento. Jesus virá, o Messias virá. É claro que a cultura judaica aqui está. Aqui você tem no capítulo 17 essa aliança que Deus faz da circuncisão com os homens, com o macho, como diz aqui o texto. E no Novo Testamento, então, você tem a inclusão total. Não há mais distinção entre os seres humanos, diz Jesus. Mas aqui você tem aliança. E como eu disse, essa é uma aliança baseada nas obras, no feito com os homens, no qual Jeremias disse que, mesmo assim, o povo de Israel desobedeceu isso. Caminhe um pouquinho nessas alianças, você tem lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Versículo de número 13. O
povo de Israel está saindo do Egito. E aqui você tem a última praga, que era da morte dos primogênitos. E aqui há um anúncio dessa nova aliança com Cristo. A Bíblia nos diz lá em Êxodo 12, versículo 13: o sangue vos será por sinal nas casas. Em que tiverdes com vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga de destruição quando eu ferir a terra do Egito. Aqui é a instituição da Páscoa. A Páscoa é uma demonstração de algo que iria acontecer. O sangue do cordeiro deveria ser marcado na porta da casa. E quando o anjo da morte passasse, ao ver aquele sangue, não entraria naquela casa. O que é isso? É o sangue de Cristo derramado no Calvário. Já era o prenúncio de algo que iria acontecer muitos anos depois, de uma nova aliança no qual Deus irá fazer com o seu povo. A velha aliança era marcada pelas obras, pela ação entre Deus e os homens. E agora eu quero mostrar essa nova aliança, no qual eu e você vivemos, no qual somos convidados a participar. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Versículo de número 25. Eu vou ler o 23 para entender um pouco melhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa é a nova aliança. A nova aliança no qual Deus fez conosco. Não da minha participação, mas Deus fez com Cristo Jesus, no qual ele derramou o seu sangue no Calvário. E derramou o seu sangue para nos remir dos nossos pecados. Essa é a aliança da graça, no qual eu e você somos convidados a participar. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: como vamos participar disso? Não de obras para que ninguém se glorie, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Isto é a graça de Deus. Em Efésios, no capítulo de número 2, ele nos fala a respeito disso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O texto que o Edson leu, o texto de Hebreus capítulo 9, nos fala a respeito dessa nova aliança. Nós temos uma nova aliança. E essa nova aliança na graça se dá por meio de Cristo Jesus. Totalmente diferente. A ênfase no Velho Testamento e a ênfase no Novo Testamento. A ênfase agora é a obra maravilhosa de Jesus Cristo. A obra maravilhosa de Jesus Cristo. E é interessante ler nos Evangelhos, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 22, onde Jesus nos fala a respeito dessa nova aliança. Em Lucas, capítulo 22, nós temos do versículo 14 ao versículo 18, o encerramento da velha aliança, que é a última Páscoa. No capítulo 22, de 14 ao 18, é a última
a última Páscoa, encerra aquela aliança. E no capítulo 22, de 19 em diante, é o texto que eu já li em 1 Coríntios. Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Depois de tomar o cálice, disse: essa nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Essa é a nova aliança. A nova aliança que Jeremias profetizou 500 anos antes. A nova aliança que Gênesis 3,15 disse que um dia haveria de ter um homem que iria ferir o pecado, que é Cristo Jesus. Meus irmãos, essa é a nova aliança, no qual nós somos convidados a entrar e a participar. Somos desafiados a isso. Essa nova aliança em Cristo Jesus. E como está a sua aliança com Cristo? Como está a sua caminhada de fé? Como está essa sua dedicação ao Senhor Jesus Cristo? Somos chamados a viver na presença do Senhor. A viver na presença do Senhor. Estamos inaugurando um novo ano. Uma nova página. Está em branco. Vamos escrever esse ano. E eu quero desafiá-lo a escrever essa nova aliança de maneira a honrar e glorificar o nome do nosso Deus. De maneira a honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E é isso que Jeremias nos diz lá, versículo 32, não conforme a aliança que fiz com os vossos pais, lá no Egito, porque esta aliança afirmarei com a casa de Israel, e imprimirei no seu coração o fato, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo. Nós já começamos o ano de 2026 com uma péssima notícia. Né? Todo mundo já viu isso, até causou um impacto. A América do Sul sempre foi um continente tranquilo. E agora, perto daqui da gente, na nossa fronteira, um fato muito complicado. Está aí essa situação ainda no ar, né, que gera uma preocupação, que é a tomada do presidente da Venezuela. Aquilo foi algo complicado em termos jurídicos, em termos, se nós observarmos, em termos de humanidade. Não defendo nem nada com ele, mas que é uma ação violenta. Foi algo que marcou. Já começamos 2026 com essa notícia alarmante. São os nossos vizinhos. Nunca tivemos isso na América do Sul. E traz essa preocupação. Já temos no Brasil muitos e muitos venezuelanos que fugiram de lá e moram aqui no nosso país. A Igreja Presbiteriana de São José acolheu, pelo menos que eu conversei com o pastor Felipe, uns 10 venezuelanos. Aqui tem algum venezuelano? Não. Mas a igreja, a SAF daqui ajudou com cesta básica para os nossos queridos irmãos que vieram de lá. É uma notícia que causou um impacto. Mal começamos o ano e já temos essa notícia. Uma notícia complicada, triste, confusa. Aí mesmo que nós olhamos para os céus e dizemos: Senhor, me ajuda. Dirige meus passos. Precisamos muito do Senhor nessa nova aliança. Precisamos muito da graça do Senhor. Precisamos muito da ação do Senhor em nossas vidas. Nós vivemos em dias apocalípticos. Nós vivemos em dias que caminhamos para a volta de Cristo. Nós não temos mais dúvida nisso. Para começar uma terceira guerra mundial,
basta clicar um botão e a gente só escuta notícias sobre isso. Eu fico impressionado como um país como a Coreia do Norte, que o povo morre de fome, e o governo lá se preocupando em fazer armas nucleares. Eu fico pensando, meu Deus do céu, não consigo entender isso. A nação, dificuldade financeira, morrendo de fome, o cara preocupado em construir arma. Arma para quê? A nova aliança que nós precisamos ter em Cristo Jesus, nós temos que orar e dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. Tem misericórdia da minha vida. E a fidelidade nessa aliança. A fidelidade nessa caminhada. Somos desafiados a viver essa fidelidade. Da nossa fé, da nossa caminhada, do nosso exercício diante de Deus. Sempre gosto de começar o ano dizendo, faça um desafio de ler a sua Bíblia durante todos os dias desse ano. Eu já fiz esse desafio aqui e repito. Há muitos anos atrás eu criei aqui, nós lermos pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Não passar o dia em branco sem ler nada. Então, a Sociedade Bíblica nos orienta, claro, lermos 3 capítulos por dia para ler a Bíblia toda. Mas eu queria repetir aquele meu desafio que eu fiz há uns 10 ou 15 anos atrás. Leia um capítulo da sua Bíblia por dia. Pare um instante. Ore. Leia, faça uma oração. Coloque diante do altar, diante de Deus, a sua vida. Comece o seu dia na presença de Deus. Na presença de Deus. Eu, como sou aposentado, faço isso. Mas eu sei que muitas vezes as dificuldades das pessoas que trabalham, então eu queria, deixa para o final do dia então. Ao chegar no final do dia, leia a sua Bíblia, faça uma oração, mas não deixe passar um dia sem ler a sua Bíblia. Esse é um desafio da nova aliança. Ah, mas isso é importante? Muito importante. Porque ao ler a palavra de Deus e orarmos em casa, nos nossos lares, nós estamos alimentando a nossa fé em Cristo Jesus. Porque nós passaremos por provações que a nossa fé será provada. E se nós não estivermos firmes em Cristo, coisas ruins podem acontecer. Eu desafio a sua caminhada de busca na presença de Deus. Alimentar espiritualmente a sua vivência, a sua profissão de fé. Como eu gosto de me lembrar lá de 1971, quando eu, no acampamento de mocidade, eu resolvi entregar a minha vida nas mãos de Cristo. 1971, janeiro de 71, é a data do meu nascimento. Novo nascimento em Cristo. E aquele velho Romualdo morre e começa um novo Romualdo, que é aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador. 71 eu fiz a minha pública profissão de fé lá na minha igreja presbiteriana de Niterói. E de 71 para cá, já até perdi as contas, muitos anos, essa nova aliança em Cristo Jesus. Fácil? Não, não é fácil. Viver a fé em Cristo Jesus sempre tem provações. Sempre tem lutas. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, disse a Bíblia, nos ensina isso. Dessa perseverança. Lembra quando você fez a sua pública profissão de fé? Quando você se apresentou diante de Deus, diante da igreja, e professou de que cria e aceitava Cristo como Senhor e Salvador, e fez uma nova aliança. Você tem uma nova aliança, que é no momento em que você coloca a sua vida na presença de Deus. E eu preciso renovar essa aliança. Por isso, a Santa Ceia nós fazemos mensalmente,
que é uma renovação da nossa aliança. Fazer isto em memória de mim, disse Jesus, até que ele venha. E somos desafiados a isso. Muitas vezes acontece fatos de nos afastarmos da presença de Deus. Aquela passagem de Jesus do filho pródigo é sempre algo muito interessante. É aquele jovem, o mais novo da família, que resolveu abandonar tudo e viver a sua vida longe de tudo. Até que um dia ele volta e disse: Pai, pequei contra ti e fiz o que era mal perante os teus olhos. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai o abraça. Talvez nós tenhamos alguns irmãos que estão afastados dessa aliança, que têm a aliança, que são filhos, mas não estão vivendo essa graça de Deus. Não estão vivendo essa plenitude da presença de Deus. E nós temos que orar por eles. Orar, estender a bênção sobre eles, para que eles também, como aquele outro filho, vivam na presença do nosso Deus. Por isso, eu quero desafiá-lo nesse segundo domingo do ano. Renove a sua aliança. Renove a sua fé. Porque dias difíceis virão, em que nós precisamos estar firmes em Cristo Jesus para continuarmos na nossa jornada de fé, na nossa jornada do lado de nosso Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Para encerrar, eu já falei isso aqui, acho que vai ser a terceira vez que eu vou falar, mas eu amo esse texto que eu recebi de Deus ano passado. É, para mim, a grande bênção na minha caminhada. A bênção de Jacó sobre o seu neto, no qual ele disse lá: Gênesis 48. O meu Deus. Eu amo esse texto. Esse texto foi do ano passado e eu quero sempre renovar, já que nós estamos falando dessa nova aliança. Abra em Gênesis 48, versículo 15, e fortaleça cada vez mais a sua fé. Disse Jacó para o seu neto: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida, e o anjo que me livrou de todo mal, abençoe a minha descendência e cresçam na multidão no meio da terra. 3 bênçãos aqui estão, nessa nova aliança. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe a minha descendência, para que continue na presença do nosso Deus. Que Deus o abençoe nessa nova aliança, e que você grave esse texto aqui de Gênesis 48 e caminhe nesse novo ano ao lado de Cristo Jesus, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus assim o abençoe e o ajude nessa nova caminhada de 2026. Amém.